Bom dia, boa tarde, boa noite. O meu nome é Kalel e hoje é mais um dia da nossa leitura bíblica. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por estar aqui hoje e te convido a você pegar seu chá, sua água, seu café, sentar aqui comigo e irmos para a leitura de hoje. Hoje vai ser o dia de 124 da nossa leitura corrida de capa a capa. Vamos ler de 1 Crônicas do capítulo 9 ao capítulo 11. Bora comigo? Então hoje, capítulo 9. Os que voltaram do cativeiro. Fizeram uma lista de todo o povo de Israel de acordo com suas famílias, e isso foi escrito no livro dos reis de Israel. O povo de Judá havia sido levado prisioneiro para a Babilônia como castigo pelos seus pecados. Os primeiros que voltaram a morar nas suas propriedades e nas suas cidades foram gente do povo, sacerdotes, levitas e servidores do templo. Pessoas das tribos de Judá, Benjamim, Efraim e Manassés foram morar em Jerusalém. 690 famílias da tribo de Judá moraram em Jerusalém. O líder dos descendentes de Pérez, filho de Judá, foi Utai, filho de Amiúde e neto de Onri. Entre os seus antepassados estavam Iri e Bani. O líder dos descendentes de Selá foi filho de Judá, foi Asaías, que era o chefe da sua família. O líder dos descendentes de Zerá, filho de Judá, foi Jeuel. Moravam em Jerusalém os seguintes membros da tribo de Benjamim: Salu, filho de Mesulão, neto de Rodovias e bisneto de Rassinua. Ibnéias, filho de Jeroam, Elá, filho de Uzi e neto de Micre. Mesulão, filho de Cefatias, neto de Reuel e bisneto de Ibnígias. 956 famílias da tribo de Benjamim moravam em Jerusalém. Todos os homens cujos nomes estão escritos acima eram chefes de família. Os sacerdotes que moravam em Jerusalém. Moravam em Jerusalém os seguintes sacerdotes: Gedaías, Joaribe, Jaquim. Ali moravam também Azarias, que era o administrador do templo. Ele era filho de Ilquias, neto de Mesulão, bisneto de Zadok, trineto de Meraiote e tetraneto de Jaitu. Adaías, filho de Georão, neto de Bazur e bisneto de Malquias. Masai, filho de Adiel, neto de Jareza, bisneto de Mesulão, trineto de Mesilemete e tetraneto de Imer. Havia 1.760 sacerdotes que eram chefes de família. Eles estavam preparados para fazer todo o trabalho do templo. Os levitas que moravam em Jerusalém. Moravam em Jerusalém os seguintes levitas: Semaías, filho de Hassub, neto de Asricã e bisneto de Hasabias. Ele era do grupo de famílias de Merari. Baquebar, Eres e Galau. Matatias, filho de Mica, neto de Zicre e bisneto de Asefá. Obadias, filho de Semaías, neto de Galau e bisneto de Gedutum. Berequias, filho de Asa e neto de Elcana, que morava nas terras que pertenciam à cidade de Netofá. Os guardiães do templo que moravam em Jerusalém. Moravam em Jerusalém os seguintes guardas do templo: Salum, Acube, Talmon e Aimã. Salum era o chefe deles. Desde aquele tempo até hoje, membros dos seus grupos de família têm sido guardados do portão do rei. Têm sido guardas do portão do rei, que ficava no lado leste do templo. Antigamente eles eram os guardas dos portões dos acampamentos dos levitas. Salum, filho de Coré e neto de Ebizaf, e também os seus parentes do grupo de famílias de Coré, eram os encarregados de guardar a entrada da tenda da presença de Deus, como os seus antepassados haviam sido quando eram os encarregados do acampamento de Deus, o Senhor. Naquela época, Finéias, filho de Eleazar, que o Senhor esteja com Finéias, era o chefe deles. Zacarias, filho de Meselemias, também era guarda da entrada da tenda da presença de Deus. Ao todo, 212 homens foram escolhidos para serem guardas dos portões. Os nomes deles foram escritos numa lista, de acordo com os povoados onde moravam. O rei Davi e o profeta Samuel é que haviam colocado os antepassados deles nesses cargos de confiança. Eles e os seus descendentes guardavam os portões da área do templo. Havia um portão de frente para cada uma das direções, norte, sul, leste, oeste, e cada portão tinha um guarda-chefe. Esses guardas eram ajudados pelos seus parentes que moravam nos povoados, que se revezavam no trabalho de 7 em 7 dias. Os 4 guardas eram chefes levitas. Eram responsáveis por esse trabalho e também vigiavam os cômodos do templo e as coisas guardadas ali. Eles moravam perto do templo porque era o seu dever guardá-lo e abrir os portões todas as manhãs. Outros levitas. Os outros levitas eram os responsáveis pelos objetos usados no culto. Todas as vezes que esses objetos eram usados, eles os contavam quando eram levados e quando eram devolvidos. Também havia levitas encarregados dos outros objetos sagrados e da farinha de trigo, do vinho, do azeite, do incenso e das especiarias, mas os sacerdotes é que tinham a responsabilidade de misturar as especiarias.
Um levita chamado Matitias, que era o filho mais velho de Salum, do grupo das famílias de Coré, era o encarregado de preparar as ofertas de pães. Membros do grupo de famílias de Coate estavam encarregados de fazer todos os sábados os pães sagrados para o templo. Algumas famílias de levitas eram responsáveis pela música no templo. Os chefes dessas famílias moravam nos cômodos do templo e não tinham outros deveres, pois estavam ocupados no seu serviço de dia e de noite. Foram esses os chefes de famílias de levitas de acordo com a lista dos nomes dos seus antepassados. Eles eram os líderes que moravam em Jerusalém. Os antepassados e descendentes do rei Saul. Jeiel fundou a cidade de Gibeão e ficou morando ali. A sua mulher se chamava Maca, o seu filho mais velho se chamava Abdom, e os outros eram Zur, Quis, Baal, Ner, Nabad, Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote foi pai de Simeia, os seus descendentes moravam em Jerusalém, perto das outras famílias do seu grupo de famílias. Ner foi pai de Quis e Quis foi pai de Saul. Saul foi pai de 4 filhos, Jonathan, Malquissua, Abinadab e Esbal. Jonatas foi pai de Meribal, e Meribal foi pai de Mica. Mica foi pai de 4 filhos, Pitom, Meleque, Tarea e Acás. Acás foi pai de Jaare, e Jaare foi pai de 3 filhos, Alemete, Asmavete, Zirri, e Zirri foi pai de Moza. Moza foi pai de Bineia, Bineia foi pai de Refaías, e Refaías foi pai de Eleazar, Eleazar foi pai de Azel. Azel foi pai de 6 filhos, Azricã, Bocru, Ismael, Seraías, Obadias e Hanã. A morte do rei Saul. Os filisteus lutaram contra os israelitas no Monte Boa, muitos israelitas foram mortos ali e o resto fugiu. Entre os que fugiram estavam o rei Saul e os seus filhos. Mas os filisteus o cercaram e mataram Jonatas, Abinadab, Malquissua, filhos de Saul. A luta estava feroz em volta de Saul, que foi atingido por flechas inimigas e ficou muito ferido. Então disse ao rapaz que carregava as suas armas: Tire a sua espada e me mate para que esses filisteus pagãos não caçoem de mim. Mas o rapaz estava muito apavorado e não quis fazer isso. Então Saul pegou a sua própria espada e se jogou sobre ela. Quando viu que Saul estava morto, o rapaz também se jogou sobre sua própria espada e morreu junto com ele. E assim Saul e os seus 3 filhos morreram juntos. E nenhum de seus descendentes se tornou rei. Quando os israelitas que moravam no vale de Jezreel souberam que o exército de Israel havia fugido e que Saul e seus filhos tinham sido mortos, abandonaram as suas cidades e fugiram Então os filisteus foram e ocuparam aquelas cidades. Um dia depois da batalha, quando os filisteus voltaram para lá para tirar dos mortos as coisas de valor, acharam os corpos de Saul e dos seus filhos caídos no monte Gibô. Então cortaram a cabeça de Saul e pegaram as armas deles. Depois mandaram mensageiros com elas para o território filisteu, a fim de darem as notícias aos seus ídolos e ao povo. Eles puseram as armas dele num dos seus templos e penduraram a sua cabeça no templo de Dagon, o deus deles. Quando o povo da cidade de Jabes, em Gileade, soube do que os filisteus haviam feito com Saul, os seus moradores mais corajosos pegaram os corpos de Saul e dos seus filhos e os levaram para Jabes. Eles os sepultaram debaixo do carvalho e jejuaram 7 dias. Saul morreu assim porque foi infiel a Deus o Senhor. Ele desobedeceu aos seus mandamentos e consultou os espíritos dos mortos, em vez de consultar o Senhor. Por isso Deus o matou e entregou o reino a Davi, filho de Jessé. Capítulo 11. Davi, rei de Israel e de Judá. Todo o povo de Israel foi encontrar-se com Davi em Hebrom e disse: Nós pertencemos ao mesmo povo que você, ó rei. No passado, quando Saul era o nosso rei, você comandava o povo de Israel na batalha. E o Senhor, seu Deus, prometeu que você seria o protetor e o chefe do povo dele. Assim, todos os líderes de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom. Davi fez um acordo sagrado com eles e eles o ungiram, e ele se tornou rei de Israel, como o Senhor Deus havia prometido por meio de Samuel. O rei Davi e todos os israelitas foram atacar a cidade de Jerusalém. Nessa época a cidade se chamava Jebus e os jebuseus, os primeiros moradores daquela terra, ainda moravam ali. Os jebuseus disseram a Davi que ele nunca entraria na cidade, mas ele conquistou a fortaleza de Sião e ela passou a ser chamada Cidade de Davi. Davi disse: o primeiro que matar um jebuseu será o comandante do exército. Joabe, cuja mãe era Zeruia, dirigiu o ataque e se tornou o comandante. Assim Davi ficou morando na fortaleza e por isso ela foi chamada Cidade de Davi. Ele construiu a cidade de novo, começando pelo lugar onde havia sido aterrado, no lado leste do Monte Sião, e Joabe reconstruiu o resto da cidade. Davi foi ficando cada vez mais forte porque o Senhor Todo-Poderoso estava com ele. Os soldados famosos de Davi. Essa é a lista dos famosos soldados de Davi junto com o resto do povo de Israel.
Esses soldados ajudaram a Davi a se tornar rei, como o Senhor Deus havia prometido, e conservaram forte o seu reino. O primeiro foi Jazibeão, do grupo da família de Racmonia. Jazibeão era o líder do grupo chamado Os Três. Com a sua lança ele lutou contra 300 homens e os matou numa só batalha. Depois dele, entre os famosos três, vinha Eleazar, filho de Dodô, do grupo de famílias de Aiô. Eleazar lutou ao lado de Davi contra os filisteus na batalha de Pas-damim. Ele estava numa plantação de cevada quando os israelitas começaram a fugir. Então Eleazar e os seus soldados ficaram no meio da plantação e lutaram contra os filisteus, e o Senhor lhes deu uma grande vitória. Um dia, 3 dos 30 oficiais foram até uma rocha perto da caverna de Adulã, onde Davi estava, enquanto que um bando de filisteus acampava no Vale dos Gigantes. Um grupo de filisteus havia ocupado a cidade de Belém e Davi se encontrava na fortaleza. Então ele suspirou e disse: Como eu gostaria que alguém me trouxesse um pouco da água do poço que fica perto do portão de Belém. Então os três passaram pelo meio do acampamento dos filisteus, tiraram a água do poço e levaram para Davi. Mas ele não quis beber daquela água, em vez disso a derramou como oferta a Deus e disse: Ó Deus, eu não poderia beber dessa água, isso seria o mesmo que beber o sangue destes homens que arriscaram a sua vida para trazê-lo. E assim ele não tomou daquela água. Foram essas as coisas que fizeram os famosos três. Abisai, irmão de Joabe, era o líder dos famosos 30. Com a sua lança ele lutou contra 300 homens e os matou, ficando famoso entre os 30. Abisai foi o mais famoso dos 30 e se tornou seu líder, mas ele não foi tão famoso quanto os três. Benaías, filho de Joiada, da cidade de Cabzel, foi um soldado famoso e praticou muitos atos de coragem. Ele matou 2 grandes soldados moabitas. Num dia de neve, um leão caiu numa cova. Benaías desceu lá e o matou. Matou também um egípcio, um homem muito grande, de 2,20 metros de altura, que estava armado com uma lança enorme, muito grande e pesada. Benaías atacou o egípcio com seu bastão, arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Esses foram os atos de coragem de Benaías, que foi um dos 30. Ele tinha uma posição de destaque entre os 30, mas não foi tão famoso quanto os três. Davi o pôs como chefe da sua guarda pessoal. Os outros soldados famosos foram os seguintes: Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, da cidade de Belém, Samote, da cidade de Harod, Heres, da cidade de Pelete, Irã, filho de Iquis, da cidade de Tecoa, Abiezer, da cidade de Anatote, Zibecai, da cidade de Rusa, Ilai, da cidade de Aiô, Elede, filho de Baana, Marai, os dois da cidade de Netofa, Itai, filho de Ribai, da cidade de Gibeá, no território da tribo de Benjamim. Benaías, da cidade de Piratom, Urai, dos vales de Gás, Abiel, da cidade de Arba, Asmavete, da cidade de Barum, Eliabe, da cidade de Salbom, Razem, da cidade de Gizom, Jonatas, filho de Sag, e Aião, filho de Sacar, da cidade de Arar. Elifel, filho de Ur, da cidade de Mequera, Aías, da cidade de Pelom, Rezo, da cidade de Carmelo, Narai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agri, Zeleque, do país de Amon, Narai, da cidade de Berote, que era quem carregava as armas de Joabe, Ira e Garebe, da cidade de Jatir, Urias, o Eteu, Zabade, filho de Alai, Adina, filho de Ziza, um dos principais membros da tribo de Ruben, que tinha o seu próprio grupo de 30 soldados, Hanã, filho de Macá, Josafá, da cidade de Mitã, Uzias, da cidade de Asterá, Samá e Jeiel, filhos de Rotão, da cidade de Arrué, Gedaiel e Joá, filhos de Zinri, da cidade de Tis, Eliel, da cidade de Mava, Jeribai e Josavias, filho de Eunã, e Tamã, do país de Moabe, Eliel, Obed e Jaziel, da cidade de Zobã. Essa foi a nossa leitura de hoje. E você pode estar se perguntando: Kalel, já parece a terceira ou a quarta vez que eu estou lendo isso de novo. E eu não voltei para ler a Bíblia. Justamente porque a Bíblia ela retrata de vários ângulos diferentes os mesmos acontecimentos. Isso para nós não é simplesmente uma prova de que Deus não explicou o suficiente para nós. Isso é uma forma de nós vermos o quanto a Bíblia é perfeita. Porque, por exemplo, no Novo Testamento, a gente vai ter 4 evangelhos, ou seja, 4 perspectivas diferentes da vida de Jesus. Nós vamos ter os 3 evangelhos sinóticos, que eles derivam de uma perspectiva muito parecida uma das outras, começando pela datação histórica, pelo evangelho de Marcos, que foi a visão de Pedro, porque Marcos era discípulo de Pedro, nesse sentido.
Depois a gente vai ter o Evangelho de Mateus, depois a gente vai ter o Evangelho de Lucas e logo por último a gente vai ter o Evangelho de João, cada um salientando uma coisa diferente, tendo a mesma perspectiva, tendo perspectivas diferentes para o mesmo evento. Kalel, mas o que isso quer dizer? Isso traz para nós uma perspectiva de realidade, uma perspectiva que aquilo que a gente fala de um relato ele ter peso de realidade, peso de que ele foi um evento histórico que realmente aconteceu. Quando a gente vai pegar várias testemunhas para que elas possam falar para nós a respeito de um evento, caso acontecesse uma batida, iria ser muito estranho se todas elas falassem exatamente a mesma coisa. Kalel, como assim? Se acontecesse uma batida de carro aqui, se todas elas falassem a mesma coisa, literalmente com os pontos e vírgulas, isso provavelmente ia ser algum tipo de cilada ou ia ser algum tipo de armação, porque não existe como várias pessoas diferentes tirarem a mesma conclusão da mesma perspectiva. O que isso quer dizer? Quer dizer que para um relato histórico ter peso de veracidade, ele precisa apresentar os mesmos eventos, não com disparidade, mas com perspectivas diferentes. Então, quanto mais perspectivas nós temos de um mesmo relato, mais veracidade nós temos para um fato. Então, um viu de uma determinada forma, outro viu de determinada forma, outro viu de determinada forma. Não quer dizer que eles estão se anulando entre si, quer dizer que eles têm perspectivas que vão se somar para o âmbito de tudo que está acontecendo. Então, quando você olhar o texto, principalmente quando o texto estiver maçante nesse sentido, apresentando fatos históricos que você já viu antes, se lembre que isso não é simplesmente para que você possa ter uma boa leitura, mas é para que a palavra de Deus possa se mostrar endossada, até mesmo por aqueles corações tão endurecidos que dizem que ela não é a verdade. Como ela não pode ser a verdade, apesar de várias vezes, vários relatos históricos relatarem os mesmos eventos, com as mesmas pontuações em relação àquilo que estava acontecendo, trazendo perspectivas diversas, mas narrando uma história que não se contradiz. A Bíblia é formada por 66 livros, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, e todos esses livros, nenhum deles se contradiz. Um autor, quando vai escrever uma obra, quando ele já tem 3 ou 4 livros, ele já começa a desfazer coisas que ele falou lá no primeiro livro. Nós estamos falando daqui de uma só escritura, um só escrito que foi construído por mais de 40 autores diferentes, humanos, claro que a gente está falando disso, com mais de 66 livros que não se contradizem. Eles têm momentos de inflexão que a gente deve ter muita atenção, que a gente deve perceber que momentos foram narrados de forma diferente, mas que não foram contados histórias diferentes. Mas essa é a beleza da Bíblia. A beleza da Bíblia não é simplesmente na sua uniformidade, de falar uma única mensagem, que é a mensagem do Evangelho sendo escrita, mas é como cada um desses corações, desses escritores, foi e teve um contato direto com essa mensagem sendo desenvolvida, cada um com a sua perspectiva, na sua data, com as suas experiências espirituais, com a sua formação, desde pescadores até homens extremamente eruditos, até homens que eram reis, até homens que eram pobres. A Bíblia foi escrita por esse conglomerado de pessoas e é muito importante para nós atentarmos para isso. Muito obrigado pela sua presença, te espero aqui amanhã e que Deus te abençoe. Até mais.